a gente fala muito em furar bolha. E eu acho que a gente tem que furar também. Existem bolhas certas para a gente furar, né? A gente precisa mexer com alguns setores da sociedade para conseguir fazer a coisa acontecer, porque a vida, a sociedade não é uma grande assembleia. Tem gente que não liga e que nunca vai ligar para perseguição judicial. Tem gente que vai viver até os 80 anos de idade sem saber quem são os ministros do Supremo, o que aconteceu com o Brasil em 2022. Tem realmente gente que está completamente alienada ou que simplesmente não se importa. Mas, para quem importa, e o discurso da Lara Trump foi exatamente nessa linha, está muito claro, Douglas, o que está acontecendo no Brasil. Exatamente, Marco. Inclusive, essa fala dela foi bastante forte, né? Trump e Bolsonaro enfrentam os mesmos inimigos. A gente para pensar quais inimigos são esses, Marcos. O globalismo, os ditadores espalhados pelo mundo. Se você olhar hoje, quem é contra Bolsonaro e quem é contra Donald Trump? Quem é a favor de Bolsonaro e quem é a favor de Donald Trump? Quem são os países parceiros, né? Fica muito evidente aqueles que defendem a liberdade e aqueles que defendem a ditadura. Fica muito evidente aqueles que são a favor de um mundo livre e aqueles que querem simplesmente amarrar a população nas amarras do Estado. Então, quando Lara Trump, para quem não conhece Lara Trump, ela é esposa de um filho de Donald Trump, né? Ela é nora de Donald Trump, esposa do Eric Trump. Quando Lara Trump ela se posiciona desse jeito, ela se posiciona dessa maneira, num evento tão importante como foi esse, foi lindo o evento que aconteceu no CPEC da Argentina, né? Javier Milei está de parabéns, né? Só nomes de peso estiveram lá presentes para poder representar, né, essa ideia de conservadorismo e como isso é similar, né, espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? A maneira como eles pensam, a maneira como eles enfrentam esses problemas é similar à maneira com que nós enfrentamos esses problemas. E agora, trazendo aqui esse debate para a questão dos mesmos inimigos enfrentados por Donald Trump e por Jair Bolsonaro. Estava falando sobre essa questão de furar a bolha, Marco. Olha só que coisa. Essa similaridade de inimigos enfrentados por Trump e por Bolsonaro também tem a ver com as características do próprio país, né? O Brasil hoje você tem ali mais de 200 milhões de habitantes, mais ou menos uns 215 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, 334 milhões de habitantes. O que nós temos em comum dentro desses países? São países continentais. Os Estados Unidos e o Brasil são países gigantescos, são países de uma população assim absurdamente grande e que todo santo dia, tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro tiveram que brigar contra uma imprensa que é absolutamente comprada, corrompida, tomada por ideais esquerdistas que apenas difamavam, apenas inventavam mentiras, né? Se você for olhar, por exemplo, os processos que Donald Trump sofreu nos Estados Unidos são similares aos processos que Jair Bolsonaro sofre aqui no Brasil. Você está entendendo? Então, assim, para chegar essas informações com relação à verdade para a população, foi uma briga muito grande que os republicanos travaram nos Estados Unidos e que nós estamos travando aqui também no Brasil. É a briga pela verdade, a briga para que a informação verdadeira chegue até a população, para que furemos a bolha e a população não seja instrumentalizada a odiar aqueles que defendem a liberdade. E isso Donald Trump passa também nos Estados Unidos, similar ao que Jair Bolsonaro sofre aqui no Brasil, né? Então, acho que todas essas similaridades, todas essas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, né, e que reverberam no mundo inteiro, tende a acontecer no Brasil também, né? E eu torço para que o que ocorreu nos Estados Unidos esse ano venha a ser uma luz, né? Venha a ser um farol de iluminação para que a gente consiga também, em 2026, resgatar e tirar dessa podridão que hoje está no governo federal as amarras do petismo, viu, Marco? Isso que o Douglas falou é correto e importante, Adriles. Importante. E a gente está... enfim, a gente tem os mesmos problemas, né? A gente enfrenta os mesmos problemas e eu acho, Adriles, que... E agora é uma questão até pragmática que eu queria jogar para você. A gente não precisa ser inventivo para propor soluções, né? A gente, com relação ao que falta no Brasil, a gente precisa imitar o que os americanos fizeram que deu certo. Mas é imitar mesmo. Eu não vejo nada de errado em você imitar. Seja no terceiro setor, seja em tudo que eles têm feito, que, enfim, acaba ajudando a gente a criar uma resistência. Porque
apesar de a Lara falar isso, o nosso terceiro setor, a nossa comunicação no Brasil são muito menores e mais frágeis do que nos Estados Unidos quando a gente fala em direita e esquerda. Lá eles têm podcasters gigantescos, eles têm think tanks gigantescos, Adriles. É exatamente o que você está falando. Quando a Lara diz que a gente enfrenta os mesmos problemas, de fato, mas a solução para viabilizar o enfrentamento, para solucionar o enfrentamento desses problemas é completamente oposto. Nos Estados Unidos você tem também uma grande mídia hegemonicamente progressista, você tem uma atuação dos veículos de comunicação para estabelecer um cerceamento da liberdade de expressão, você tem uma esquerda atuante que quer exatamente atravancar o motor que fez os Estados Unidos serem o grande sucesso, a maior potência econômica, que é o empreendedorismo, a liberdade econômica, a liberdade de expressão juntada à liberdade de comércio, a liberdade de negociação entre patrão e empregado. Os mesmos problemas, basicamente, daqui. Só que o que a gente tem? Meios de enfrentamento? Nenhum. A gente não tem exatamente think tanks, a gente não tem uma imprensa alternativa, quer dizer, tem a gente, mas não tem praticamente reverberação nenhuma em se comparando a uma grande mídia como a Rede Globo, que atinge dezenas de milhões de brasileiros. A gente não tem, como os Estados Unidos têm, uma Suprema Corte que atua exatamente nos autos, que com questões constitucionais, a gente tem uma Suprema Corte que é absolutamente autoritária, que se miscui nos assuntos legislativos. A gente não tem, como os Estados Unidos, uma Constituição forte, firme, garantidora das liberdades individuais. Por isso, dada a interpretação difusa de uma Constituição mal ajambrada, mal escrita, a gente tem liberdades essenciais sendo vilipendiadas no Brasil. A gente tem uma população carente, infelizmente, carente que eu estou falando não só de alimentação, mas de educação, que percebe num governo de esquerda que alija o processo de desenvolvimento social, intelectual e financeiro das pessoas e transforma essas pessoas em pobres pelo ataque que fazem ao empreendedorismo, cobrando impostos escorchantes, entendeu? E impedindo a produção de emprego por esse mesmo empreendedorismo, transformando essa massa de pessoas pobres em massa de manobra, em massa de explorados eleitorais que votam naqueles que eventualmente alijam o seu processo de crescimento e que, sem saber que são esses mesmos carrascos que arrebentaram com a sua vida econômica, social e intelectual. Então, a gente tem, sim, sobretudo agora que a gente está sofrendo um processo de ditadura judicial, mais ou menos os mesmos problemas dos americanos. Só que os americanos, exatamente pela sua tradição libertária, tanto nas liberdades individuais, tanto na liberdade de expressão, tanto quanto no enfrentamento de entidades tirânicas, vai ter um Alexandre de Moraes nos Estados Unidos proibindo uma rede social. Ele não demora 24 horas na Suprema Corte, entendeu? Vai ter alguém prendendo pessoas nos Estados Unidos por crimes que não existem no Código Penal americano. Esse juiz não demora um segundo. Agora, no Brasil, você tem, além da falta de enfrentamento desses problemas pontuais que os Estados Unidos têm parecidos conosco, você tem uma classe política, uma elite política, eu estou falando de direita, tá? Estou falando de esquerda, não. Tíbia, covarde, omissa. A gente tem o governador, por exemplo, do maior estado brasileiro, você tem uma ditadura judiciária e o cara faz o quê? Diz para esses ditadores que eles são exemplos de democratas. É um xadrez de 4, que a gente sempre fala aqui, né? Ou seja, problemas parecidos a gente tem nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos enfrentam esses problemas de frente, o povo americano enfrenta esses problemas de frente. Aqui, a gente não tem nenhum povo, que infelizmente é mal educado por causa de deficiência econômica, deficiência alimentar, e uma elite espúria, que não só não enfrenta, como às vezes endossa esses problemas, e esses problemas afetam a saúde física, mental, econômica do povo inteiro brasileiro. A gente ainda tem um bloco 3 para falar sobre o Alexandre de Moraes, mas é que, como a Adriles falou do Tarcísio, eu fico lembrando da frase dele. A gente vai falar com Heróis Mais também, mais para frente no programa, mas aquela frase, a gente não briga com Moraes, a gente se une a ele. Acho que dá para encaixar em todos os filmes onde o mocinho vira o vilão do meio pro final do filme. A gente se une ao Stalin. Legal, sabe quando o mocinho vira vilão, ele vai se transformando no vilão? Você fala, caramba, a gente não briga com o Vader, a gente se une a ele. Você fala, caramba, ele virou vilão, bicho. E óbvio, Tarcísio não é vilão, mas
A frase, ela é infame, ela é estúpida, ela é cretina e ela é a típica frase de vilão. Tá? Frase de vilão. A gente se une ao carrasco para sobreviver. A gente não briga com carrasco. Ok, né? Isso não é discurso de liderança política.